Corinho, quer que puxa o corinho? Não, corinho não, senão vai virar vigília aí, né? Calma. É batalha espiritual, né? Deixa ele cantar, deixa ele dar no Você que sabe. Já tá com idade, né? Já começou a gravar aí? Começou a Calma, gravar? alguns segundos só. Não, pô. Eita, Tá ao vivo não, né? Tá, pô. tá vivo. Tá Tô nada. brincando. Começou a gravar já? Tá. Ah, beleza, depois eu corto isso aí. 25 segundos só. Bom. Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Estamos mais uma vez nesse evento muito importante para nós, que é o podcast da nossa igreja, Podfé. Queremos glorificar a Deus por mais essa oportunidade, porque toda honra, toda glória é dada a Ele. Obrigado a Deus por esse privilégio de poder estar aqui por meio desta ferramenta de veículo de comunicação, que é o YouTube, as redes sociais, e poder estar podendo partilhar de algumas experiências, conhecimento e deixar uma palavra para o seu coração que está precisando de uma ajuda. Quero glorificar a Deus por esta noite, os nossos convidados que estão conosco hoje, missionária Janaína, também estamos com o nosso amigo Diácono Rui Guerreiro, que estará nesta noite deixando Deus usar cada um deles nesta noite de hoje. Quero deixar um abraço para você, internauta, que está nos acompanhando. Quero deixar um convite para você em especial a estar conosco nestes momentos. Queridos, deixe seu like, compartilha, comente e siga a nossa página, porque tem muitas bênçãos de Deus para você que está nos acompanhando. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus para que o Espírito Santo de Deus esteja em nós e entre nós. Pai da eternidade, glorificamos o seu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui presente entre nós. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio que é poder estar aqui falando um pouco mais, Senhor, da Tua palavra, falando um pouco mais, Senhor, aos corações dessas pessoas que estão necessitadas de uma palavra amiga, que estão precisando, Pai, de uma luz no fim do túnel. Pai, que possamos nesta noite, Deus, ser compelidos pelo Espírito Santo em ministrar, Pai, diante deste tema, um direcionamento para este que está precisando, Pai. Quero pedir ao Senhor, Pai, que aqueles que estarão entrando nesta live, Pai, que eles sejam alcançados, que eles sejam, Pai, ajudados pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus nesta noite? Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. Quero de antemão deixar um abraço, meu pastor Edmar Cajueiro, para sua esposa, nossa pastora presidente, pastora Priscila Cajueiro, para sua família em especial e para todos os membros que estão nos acompanhando. Um grande abraço para todos vocês, queridos. Queridos, nós estamos diante de temas especiais. Estamos diante de temas muito atual para essa sociedade. No mundo em que vivemos, no caos em que estamos acompanhando, se você entrar nos jornais, entrar em sites, você vai ver o caos que o mundo está. E estamos diante de temas muito importantes. Estamos no nosso 5º episódio. Já falamos de depressão, já falamos de ansiedade, já falamos de diversos assuntos. E hoje entraremos num assunto importante que vem falando e retratando sobre batalha espiritual. E você que tem alguma dúvida, você que tem algum comentário, alguma pergunta a ser feita, deixa aí que nós estaremos respondendo, tá, queridos? Então nesta noite eu quero falar sobre batalha espiritual. Quero falar sobre um tema muito conhecido, mas com muitas dúvidas. Talvez até no meio do cristianismo, até no meio da igreja, pessoas têm dúvidas sobre batalha espiritual, sobre como que é, sobre aonde começa, sobre quais são os campos de batalha espiritual.
Eu quero nesta noite estar esclarecendo para você, querido, juntamente com os convidados, para a gente poder estar sendo abençoados por Deus e abençoando a sua vida. Mas antes, vamos adorar o Senhor. Está conosco o Wallace, o nosso levita. Estaremos adorando a Deus nesta noite. Fica à vontade, Wallace, para estar adorando ao Senhor. Eu procurei em outro lugar, Aleluia. tantas coisas, tantas pessoas. Eu procurei. Maravilha, Jesus! Glória a Jesus. Tantas Aleluia. pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no seu amor, sinto fluir Oh, maravilha! teu rio de vida aqui. Sinto fluir Oh, aleluia! teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em tantas pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, tantas pessoas, em tantas Maravilha, Jesus. coisas. Descobri teu rio em mim e transbordei no seu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Glória a Deus. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Glória a Deus. Eles vão abrir aquele espaço para os convidados desta noite estar se apresentando, estar falando acerca de batalha espiritual. Estamos com a missionária Janaína. Fica à vontade, missionária Janaína, para estar se apresentando. O senhor também, tá? Rui Guerreiro, Diácono Rui Guerreiro. Fica à vontade. Deixa Deus usar vocês aí. Eu estou só aqui para conduzir o que o Espírito Santo conduzirá aos nossos corações. Fica à vontade. Amém, glória a Deus. Sou a missionária Janaína e nesta noite vim aqui falar de um tema muito complexo, que é batalha espiritual. Verdade. Esse tema, ele é tão complexo que até o povo de Deus, ele passa a entender a batalha espiritual, e quando ele passa a entender o que é a batalha espiritual, ele começa a lutar. E a luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A luta é espiritual. Aleluia. E quando a gente entra numa guerra espiritual, a gente temos que entrar em jejum e oração, sem a qual não vencemos o inimigo. E a batalha espiritual é o inimigo das nossas almas que está todo tempo a pairar sobre a potestade do ar, está no ar, está todo tempo a querer nos derrubar, querer nos afrontar, querer tentar nos parar. Mas nesta noite você vai entender realmente o que é uma batalha espiritual. Quem não entende vai passar a entender realmente o que é uma batalha. Espiritualmente falando, sobrecarrega o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. A batalha espiritual sobrecarrega.
ela vem com tanta força, tanta fúria, e se a gente não estiver ligado no espírito, a gente cai. E é uma batalha muito grande quando nós estamos na presença do Senhor e a gente não entende, muitos não entendem o que é uma batalha, o que é uma guerra espiritual. Mas nesta noite a gente vai estar aqui falando sobre essa batalha espiritual. Fique à vontade, meu querido. Deixa Deus te usar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o diácono Rui Guerreiro, sou da Assembleia de Deus Guerreiros do Rei, ali que fica ali em Vasconcelos, reverendo o pastor Francisco Santos. Maravilha. E primeiramente, antes de tudo, eu quero agradecer ao presbítero pelo convite, a missionária Janaína, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, nosso diácono Wallace, a nossa irmã que está ali, que Deus continue abençoando a cada um. E falar de batalha espiritual, o que é batalha espiritual? Quando você já aceita Jesus, você já passa por uma batalha espiritual, dali em diante. Você que já é cristão desde berço, você já passa a tua vida todinha passando por essa batalha espiritual. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma vida de propósito, uma vida de jejum e oração, uma vida de separação para vencer essas coisas. Porque como a nossa missionária falou aqui, se demore, a batalha derruba a gente. E a gente tem que estar vigilante a todo instante, a todo momento. Amém. É isso aí, batalha espiritual é importante no meio religioso. É que nem o diácono Rui Guerreiro, ele vem falando sobre batalha espiritual, ele vem explicando que quando você aceita Jesus, você já começa a vivenciar no campo espiritual a batalha espiritual, né? Só para você já aceitar Jesus já é uma guerra travada, uma batalha espiritual travada só para você aceitar. Quando você aceita Jesus, quando você trilha os caminhos de Jesus, eu já vi pessoas falarem assim, missionário, diabo, que antes dela aceitar Jesus, ela não tinha problemas, não passava por problemas, talvez, a qual ela está passando pós aceitar Jesus. Parecia que ela não tinha problemas, não tinha dificuldades diante das lutas espirituais. Porque eu já ouvi pessoas falar que mas quando eu aceitei Jesus, tudo parece que se tornou mais difícil, tudo parece que se tornou mais complicado. É porque quando a gente está no mundo, quando a gente está fora dos caminhos do Senhor é uma coisa, quando a gente está em Cristo é outra. Porque a batalha espiritual nada mais é o inimigo das nossas almas tentando nos tirar da presença de Deus, tentando nos arrancar da presença de Deus, para que a gente perca o contato com Deus e a salvação em Cristo. Então muitas das vezes as pessoas precisam entender acerca de batalha espiritual no sentido de que o inimigo das nossas almas, ele lutará incessantemente, sem parar. Enquanto Jesus não volta, ele lutará no campo espiritual para nos afastar de Deus, nos tirar da presença de Deus, nos arrancar da casa de Deus. Porque é assim a batalha espiritual. É um campo muito complicado e complexo, como a missionária falou, né, sobre isso. E quando o ser humano está no mundo, ele acha tudo natural, tudo é normal. Mas quando a gente está na presença do Senhor, há uma mudança. Aí a gente passa a entender. A gente passa a entender realmente as coisas do Espírito. Verdade. E por isso a gente acha, por que eu estava no mundo, eu não passava por certas coisas? Por quê? Porque lá você achava normal. Você passar por guerras, brigas, traições, todo tipo de coisas, e você achar aquilo natural, normal. Que é do costume já, né? Isso. Agora, quando você está na presença do Senhor, você aceita Ele como o Salvador, você tem uma batalha, começa ali a batalha, começa ali uma guerra. E ali você passa a entender as coisas do Espírito. Porque quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Quem é da carne vai entender as coisas da carne, natural. Coisa normal, vai achar tudo que é normal. Todo mundo é normal. Mas quando você está na presença do Senhor, já muda. Você passa a entender. Isso aqui é algo espiritual. Então eu vou vencer com as armas espirituais. E está lá em Efésios 6, 10. Revestivos de toda a armadura. A gente passa a entender
A gente examina ali, a gente entende o que é a armadura de Deus, como que eu posso usar a armadura de Deus, como é que eu vou usar, como é que eu me protejo de certas coisas. No espiritual, tudo no mundo espiritual. É bem assim, né? Igual a missionária falou, é algo tão natural e tão assim, as pessoas levam uma vida tão normal que para elas é coisas que é normal, que conforme você vai entrando nos caminhos do Senhor, porque os discípulos vieram de uma forma. Jesus, ele diz o quê? Vinde a mim do jeito que estáis, mas ele não diz permanecei-vos do jeito que estavam, não. Porque há um tratamento, há uma mudança, há algo que você precisa entender no mundo espiritual, que há uma batalha entre o Deus que nós servimos, os principados, as potestades, lutando para que Deus não molde o vaso da forma que Ele quer. Então essa é a guerra espiritual que nós lutamos todos os dias, não a chegar na perfeição, mas a chegar no plano que Deus quer para nós. Isso, e quando Jesus ele andava com seus discípulos, né, os seus apóstolos, qual ele escolheu, muitas das vezes ele olhava para eles e foi escolhendo um a um. Foi vindo até ele, foi escolhendo um a um. E ele olhava para eles e falava assim, segue-me, só isso, segue, me segue, pronto. Então, tipo assim, e eles passavam por perseguições, por batalhas espirituais, mas ele estava junto com o mestre, e mesmo assim ele sentiu na pele o que é realmente o que é uma batalha. E o interessante, pessoal, para você que está nos acompanhando, né, que dentre as escolhas de Jesus, a dedo, nenhum condizia com o ministério que Cristo estava preparando para eles. Eram homens que a população não aceitava por ser cobradores de impostos. Isso. Eram homens que eram pescadores, que eram desmerecidos pela sociedade, que ninguém dava nada, e sem contar que ainda existia no meio deles um traidor. Sim. Olha só como é complexo a escolha que Jesus fez. Estava errado? Não. Porque ali há uma batalha espiritual. Pedro ele vai ser usado em um momento, e há momentos à frente ele vai ser usado pelo inimigo de novo. Porque essa é a batalha espiritual. Uma hora você vai acertar, outra hora você vai errar. O que não pode acontecer de forma alguma é você desistir. E permanecer no erro. Isso aí, permanecer no erro. Como Judas, ele permaneceu, ele viu que estava errado e continuou com o coração ainda duro. E muitas das vezes a gente dentro da igreja, o que significa a igreja? Nós somos a igreja. É você ver que você errou, que você é sujeito a erros, e permanecer ali com o Senhor, firme no Senhor, pedindo perdão, entendeu? Ver que você é um homem falho, mas você está ali, perseverando até a volta de Jesus. Fica à vontade, viu? E muitos hoje têm essa dificuldade de pedir perdão para Deus, ou até pelo teu irmão, né? Meu irmão, me desculpe se eu te magoei em alguma coisa, tem essa dificuldade, essa barreira. Mas a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Deus nos ensinou a perdoar. Como você quer pedir perdão a Deus? Antes de você colocar a sua oferta no altar, você tem que pedir perdão ao seu irmão. Senão vai ser em vão aquela oferta ali. Isso é muito interessante. A batalha espiritual ela é tudo sobre o campo espiritual. Ela abrange muita coisa. É um campo espiritual, né? E se tratando do espiritual, eu não tenho como aqui deixar de falar isso. Você que está nos acompanhando, talvez você está passando por inúmeras coisas. Só que você precisa entender que existe um mundo espiritual e ele é muito real. Ele é real, ele é muito real. Existe céu, existe inferno, existem os anjos caídos, que são os demônios, e existem os anjos que estão lutando por nós. As pessoas precisam acreditar meramente nisso, que o mundo espiritual é real. É real, existe, e foi a primeira batalha que teve, foi nos céus. A primeira batalha que teve, uma guerra espiritual, e ela continua. Ela continua. A segunda, o que eu mais enfatizo, que a segunda é a nossa mente. Ele tenta colocar na nossa mente, você está dando certo ou estando errado, ele tenta colocar que você está errado a todo momento. E muitas pessoas, no caminhar, na sua caminhada, na tua trajetória,
fala assim, eu não sou digno, eu não posso, eu não sei, eu não quero, porque acha que você está numa batalha espiritual e você acha que a tua mente estaria em turbilhões, porque a guerra está na tua mente. A guerra na sua mente. Então, muitos não acham assim, eu não posso, eu não consigo. Sim, você consegue, porque a palavra de Deus diz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode sim ser um servo fiel, você pode sim ser um servo cheio do Espírito. Então as pessoas têm que parar com esse negócio, deixar a sua mente bem clara, convicta que o Senhor é real e que Ele está aqui entre nós. É verdade, a maior guerra é contra a gente mesmo, né? A maior guerra é contra a gente mesmo. E muitos hoje estão desacreditados do inferno. Muitos hoje não estão mais acreditando no inferno, que o inferno existe. O inferno é real, o céu existe e o inferno também. E muitas almas hoje estão perecendo por causa disso, porque estão desacreditados, não estão acreditando mais na palavra do Senhor. Entramos na onde eu queria entrar com vocês, que são os nossos convidados, porque eu esqueci, missionário, me perdoa. O que acontece? Cronograma. E ele ficou ali no meu Cronograma. Eu esqueço que o meu celular ele é regido ali, né? E ele fica ali filmando. Então aí eu precisava do cronograma que está nas minhas anotações, que está ali. Eu esqueci de passar para o papel, então peço perdão a vocês. Mas de antemão aqui nós vamos falar agora sobre o cronograma, o tema batalha espiritual. Que retratamos sobre o contexto de batalha espiritual. E agora eu quero deixar uma pergunta para todos nós aqui, que a missionária já quase respondeu, já enfatizou, né? Como aqui nós estamos falando, o mundo espiritual, ele é no campo, não é campo físico, é campo espiritual. E isso você precisa entender, que há coisas no mundo físico que é espiritual. Você precisa pedir a Deus o discernimento para saber o que é físico e o que é espiritual, para você conseguir discernir o que é da terra e o que é do campo espiritual. E a primeira pergunta para nós é: de onde Satanás e seus demônios vieram? Vocês que são os convidados, vocês têm a total liberdade. Deus criou tudo, o céu e a terra. Deus criou tudo. E a primeira batalha, como eu acabei de falar, a primeira batalha foi nos céus, a qual ele quis ser superior a Deus, queria ser o próprio Deus, sem condição nenhuma, e ali surgiu aquela guerra. E o Miguel teve aquela guerra e expulsou ele de lá de cima. Expulsou ele, e ele está aqui na terra, como diz lá em Jó, onde tu vês ele passear e rodear a terra. Você vê também que ele é tão ardiloso que ele quando está no deserto com Jesus, ele vai apresentar para Jesus e vai querer dar para Jesus aquilo que deram para ele, né? Porque ele oferece para Jesus: olha, tudo isso foi me entregue. Se tu prostrares e me adorares, te darei tudo isso. Então assim, para você que está aí, a missionária já está deixando aqui bem claro para você que houve-se uma batalha no céu. E o nosso Deus, ele não entra em guerra. Isso é notório, porque Deus, ele é onipotente. Ele falou algo, acabou. Se ele falar Satanás desce, já era. Se Deus não entra em guerra. Por isso que ele tem os seus anjos, ele tem ali a sua hierarquia, né, no céu, né? Então tem pessoas que guerreiam em favor pelas ordens de Deus, né? E ali a missionária falou: Miguel desceu ali no céu, guerreou e expulsou Satanás do céu. E junto com eles veio a terça parte dos anjos, né? Que é uma conta fácil de se fazer. A cada 5 anjos caiu 2, ficou 3, que é a terça parte dos anjos. Por isso que quando Deus ele vem falando sobre a terça parte, é isso, né? Que para cada 2 ou para cada 4 caiu 1, ficou a terça parte, desceu e ficou lá os que não se corromperam. Você vê, a corrupção, ela começa lá em cima, rapaz. Começou no céu. Você vê que lá em cima, onde é tudo perfeito,
feito aos olhos humanos, ocorreu uma corrupção. Um anjo que deixou aflorar o seu ego, né? Deixou o seu ego aflorar. Não, eu quero ser mais do que Deus, eu quero estar acima de Deus. E Deus, como é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, rapidamente tomou uma atitude, porque ele já estava contaminando os anjos. Até os anjos estavam sendo contaminados. Dá para você ver como que é a batalha espiritual. Se ele contaminou até essa parte, o que dirá de nós se não estivermos em Cristo? Se não estivermos jejuando? Se não estivermos orando? Se não estivermos vigiando? Porque vigiar e orar, não é só orar, não, tem que vigiar. Tem que saber das coisas, tem que buscar estar próximo de Deus para ter força. Então, quero aqui ouvir o comentário do nosso amigo Diácono Rui Guerreiro sobre de onde vieram Amém. Os demônios e Satanás, né? Que é interessante para nós. Sim, conforme a nossa missionária Janaína falou, né? Ele foi criado lá por Deus e ele foi expulso do céu porque ele queria ser igual a Deus. Eu gostaria de deixar aqui em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, que diz assim: eu fiz você um anjo protetor com asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. Versículo 15. A sua conduta foi perfeita, desde o dia que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Ou seja, o diabo ele era perfeito, formoso, bonito. Aí ele fez o mal, ele queria ser igual a Deus. E ele foi expulso. Deus expulsou ele. E ele é o que é hoje. Traidor, é mal, faz mal para as pessoas. E muitos estão se perdendo nisso, cara. Não acreditam no Deus poderoso que pode libertar, salvar, e dão brecha para ele. Aí ele entra e faz morada e destrói pessoas, destrói as almas. E temos que estar vigiantes a cada dia, fugindo dele. A Bíblia diz: fuja do diabo e ele fugirá de vós. Isso é importante, né? Para a gente poder enganjar aqui. Então, o campo espiritual, ele nasceu no espiritual. Então ele veio lá de cima, tanto que quando o Espírito de Deus, ele está ali em Gênesis 1, né? Diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as faces da terra. Aleluia. E houve-se divisão entre o que era luz e o que era trevas. Então Satanás ali, ele já foi, desceu. Então, para você que está aí nos acompanhando, Satanás e seus demônios, para você que precisa ouvir isso, creia nisso. Aleluia. Ele, por conta de querer ser maior que Deus, foi dissipado dos céus e desceu para as profundezas do Hades, que é o inferno hoje. Tá, queridos? Mais uma pergunta para os nossos amigos: quais táticas Satanás usa para nos enfraquecer ou enganar? Igual eu estava falando no começo, as táticas que ele usa é na nossa mente. Ele põe na nossa mente aquilo que ele quer. Se você não estiver blindado com o sangue do Cordeiro, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você cai. Porque ele coloca coisas que você pode fazer, que você deve fazer. Isso nada a ver, tá tudo bem. E você vai fazendo até você cair. Fica à vontade, tá, querido? Bom, as táticas que o diabo usa, qual é a função do diabo? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então é a conduta da pessoa. Ele usa a conduta da pessoa, as atitudes da pessoa. Se ele estiver fazendo um erro, fazendo mal, ele vai dar brecha para o diabo entrar. Ele entra, faz morada. Sim, ele usa. Sim, mas quando ele coloca na sua mente para você começar a fazer. Tudo começa aqui. Sim. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa na mente. Ele entrou na mente, já era. Existe, bem falado pela missionária, eu quero aqui abrir algo que eu estava ali observando.
existem 3 campos que são os mais trabalhados no campo espiritual. Que é o campo da mente, que você está falando, que é o campo espiritual e se materializa no campo físico, né? Então tudo se começa na nossa mente. Já viu aquela guerra entre você e o seu eu? É a batalha espiritual. A pior batalha que existe não é com os demônios. A pior batalha que existe é entre eu mesmo. É contra o meu eu. Porque se você vencer o seu eu, você consegue se fortalecer e vencer as outras adversidades. Porque tudo começa comigo. Porque Judas, quando ele foi trair, ele estava numa batalha com o seu eu. Porque quando ele senta à mesa, o que Jesus fala para ele? Olha, há de um que está sentado aqui entre nós me trair. Então ali há um questionamento entre os discípulos, que eu não, quem será? A ponto de um dos discípulos perguntar para os que deitavam no peito de Jesus e, olha, você que é mais íntimo de Jesus, você que anda mais com Jesus, você que é tido como amigo de Jesus, pergunte para ele quem é. E Jesus ali, na sua estratégia, porque Jesus ele foi estratégico, ele nem apontou, mas também deixou na mesa. Falou, olha, aquele a quem eu pegar o pão e molhar e der para ele comer, este há de me trair. Então Jesus pega o pão, dá a Judas, Judas come, Jesus olha para Judas, porque ele já sabia quem Judas era. Ele vai falar assim, ó, o que tem de fazer, faça depressa, corra, vá logo. E diz isso é a Bíblia que está dizendo. E quando Jesus falou isso, diz a Bíblia, e Satanás entrou dentro dele. Porque ele já estava com a sua mente corrompida, já estava querendo fazer aquilo, ele já tinha buscado saber como fazia para entregar Jesus, mas faltava parecer que, sabe, alguém empurrar ele, aí ele, Jesus, pum, falou com ele, olha, se tu quer ir fazer, tu vá. E assim como Satanás entrou nele, ele se levantou e foi fazer o que ele tinha que fazer. Então, ou seja, a pior batalha que existe é no campo do eu. Então você precisa vencer o seu eu. Sabe, é essa aqui mesmo, ó. A carne. Buscar, entrar pela porta estreita. Buscar estar próximo de Deus. Buscar vencer as adversidades. Buscar vencer as guerras que você tem travado. Lutas entre você e você, que só você conhece. Dificuldades que você vivencia no seu particular, porque porta fechada, quem só conhece é você e Deus. Isso, aí você acabou de falar de Judas. Judas, quando ele antes dele conhecer a Cristo, ele trabalhava de forma duvidosa. O trabalho dele era enganar pessoas, comprar terreno, comprar as coisas, enganar mesmo, ter sempre algo ali que ele... Parecia que ele tinha o espírito de Jacó, né? Antes de ser transformado em Israel, que Jacó era enganador. Quem não conhece, é enganador. Ele queria sempre ter, ele queria ter sempre um êxito naquilo que ele fazia, uma vantagem, eu vou botar assim uma palavra mais exata, uma vantagem. Então, quando ele foi para Jesus, nem todos que estavam com Jesus, eles se converteram. Após a morte de Jesus, que se converteram muitos, né? Como Judas não conseguiu se converter. Então, a gente olha dentro do nosso meio, as pessoas, o eu, tirar o eu. O que você foi no passado, esquece. Está no mar do esquecimento. Por isso que em Romanos, né, vai falar que o nosso velho homem está crucificado com Cristo. Queridos, crucificação simboliza a morte. Não é adormecido, não. Ele não tomou uma hacker aqui na coluna para poder adormecer e se levantar a qualquer momento, não. Morreu, acabou. Mas hoje em dia a gente vê que o evangelho é isso. As pessoas falam, eu me converti, só o espírito não, mas a carne não. Então muitos dão vazão à sua carne. E essa batalha, e fica naquela batalha. E quando sai, a pessoa da igreja é uma coisa, quando sai da igreja é outra. Porque dá vazão à carne, esquece do espírito, do espiritual.
Então a gente tem que vencer isso. O que eu sou aqui na igreja, você em casa, você no trabalho, você em qualquer lugar. Esquecer, deixar o espiritual falar mais alto do que a nossa carne. É que nem... deixa eu deixar você falar, que nem o meu pastor Edmar, ele sempre fala para nós que existe dentro de nós dois leões. O leão da carne e o leão do espírito. O que você alimentar mais, prevalecerá sobre um ou outro. Se alimentar mais o espírito, vencerá o do espírito. E se alimentar mais a carne, vencerá o da carne. Então você precisa alimentar o seu espírito, porque nós estamos retratando de batalha espiritual. Para você vencer no físico, você tem que estar forte no espiritual. Porque Jesus estava fraco na carne. Jesus estava 40 dias, 40 noites sem comer. Foi tentado no deserto. Foi compelido a fazer aquilo que a sua carne pedia. Porque Satanás, quando se apresentou aí, falou: olha, sei que você está com fome, estou te acompanhando aqui o deserto todo. Rapaz, eu estou até arrepiado, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Ó. E ele foi tentado. Sabe o que é tentado? A tentação, ela só tem um propósito, é para te derrubar, para te destruir, para te envergonhar, para acabar com você. E olha só como Satanás é ardiloso, ele está ao derredor. Ele está aqui, ó. Aqui é esse copo de água. Os anjos estão ao redor. E ele está igual esse copo aqui, ao derredor. Desse jeito. Você está aqui no centro da vontade de Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, olha só. Olha que interessante isso aqui. Aí você saiu da vontade de Deus. Você deu uma deslizada. Olha os anjos. Abriu a lacuna. Abriu a brecha. Quem vem? A brecha foi aberta. Se você não tampar a brecha no mundo espiritual, as batalhas vão continuar e você vai ser vencido. Jesus só não foi vencido porque ele estava forte espiritualmente. Se você não estiver forte espiritualmente, você vai cair. Você vai dar vazão à carne. E ele foi tentado com o quê? Com aquilo que era carnal. Olha, sei que você está com fome. E sei que você é filho de Deus. Se tu é um filho de Deus, transforma aquela pedra em pão. Já como Rui Guerreiro, você já ficou 2 dias sem comer alguma vez? Mas eu tenho certeza que quando você faz o seu jejum, se santificando a Deus, que você conclui o seu jejum, o que você faz? Quando acaba de orar. Acaba de orar, entregou o seu propósito, se alimenta. Isso. Porque a sua carne pediu alimento. Isso. Só que Jesus estava em espírito, ele falou: opa, isso aqui não acabou o meu propósito. Porque se o propósito de Jesus tivesse acabado, certamente ele teria transformado a pedra em pão e comido, mas não acabou o propósito de Jesus. Então você não pode sair do seu propósito, querido. Não pode abrir a lacuna, não pode abrir a brecha, não pode deixar o inimigo operar no âmbito espiritual. Vença isso, lute até o final, não se entregue. Seja igual um lutador. Enquanto tu não bater o gongo, enquanto os sinos não tocar, não baixe a guarda, resista, vença essa batalha, porque tu sairás vitorioso. Tu serás abençoado. Não deixe o inimigo da sua alma te dar como vencido. Amém? Fica à vontade, querido. O Senhor falou a respeito da tentação, e todo crente que ora, que busca, lê a palavra, prega, canta, louva, faz a obra de Deus, a tentação vem para tentar derrubar o crente. Mas tem muitos que não vigiam, pastor. Tem muitos que dão brecha e aproveita aquele momento da tentação. Se eu não fizer agora, não vai ter outra chance. Aí vai dar brecha para o inimigo, cai. E o inimigo investe nisso. Tem investido muito hoje. E muitos têm caído nesse laço. Se eu não conseguir agora, não vai ter outra oportunidade, eu não vou dar esse mole. Aí o inimigo vai, envia mulheres, envia pratos para você cair, bebidas, talvez você seja um ex-viciado em alguma coisa, drogas, bebidas. Aí ele usa isso para tentar te derrubar. Por isso que o crente tem que ter uma vida de oração.
de separação, para vencer essas coisas e jogar o diabo por terra. Amém? Isso aí, é isso aí. Então, queridos, inúmeras estratégias o diabo tem. Eu falo que o pai das estratégias é o diabo. Ele tem duas coisas que eu olho assim e falo, rapaz, enquanto ele não derruba, ele não desiste. Ele tem um objetivo só: derrubar, destruir. E ele vai usar de inúmeros artifícios no campo físico para acabar com você, para destruir a sua vida. Então não se entregue. Então fica atento no campo físico com aquilo que o diabo tem apresentado sobre a sua vida. O diácono aqui já acabou de falar. Olha, se o teu vício foi usar droga, não se desafie pensando que você é o forte e vai passar em 10 bocas de fumo. Não. Ah, o meu vício é beber. O camarada só anda na rua que tem 5 botecos. Ele tá tipo assim, atentando o diabo, instigando assim, sabe? Num dia de sol de 40 graus, que ele ficava ali com a gelada dele, ele se libertou. Querido, você se libertou, mas você não pode entrar no caminho do diabo. Você tem que, desviar-se do mal. Jó, ele foi reconhecido por Deus como um homem temente, reto e que se desviava do mal. Aí tem gente que fala, não, eu sou o Superman, eu sou o super crente, eu vou bater de frente com o diabo. Você vai cair, pô. Porque ele é espírito. Porque ele, além de ser espírito, ele sabe aonde trabalha, nas suas fraquezas. Então você precisa reconhecer que você é falho, que você precisa de ajuda todos os dias do Espírito Santo para vencer as lutas. Aleluia. Mais um tópico, rapaz, esse negócio vai render aqui. Posso falar mais uma palavra? Pode, fica à vontade. E o diabo, o demônio, ele é espírito. E ele usa o seu corpo para se reproduzir. Ele usa a sua boca para botar uma bebida na boca, para fumar um cigarro. Ele usa os seus olhos. Ele não tem olhos. Ele usa você, os seus olhos para ver aquilo que não presta. Ele usa as suas mãos para roubar. Ele usa o seu corpo para se prostituir. Por quê? Porque ele é espírito. Então ele usa você para fazer essas coisas. É isso aí, é isso aí que você precisa entender. Ele precisa de alguém. Se você abrir espaço, você vai ser alguém. Ele vem do mundo espiritual e se materializa no mundo físico. Ele precisa de um cavalo, né? Essa é a palavra, essa é a famosa palavra que existe lá fora. Não mexe no meu cavalo, não. Aquilo ali é meu. Então, queridos, você precisa estar atentos às estratégias do diabo que ele usará para te enganar. Olha só, o nome dele, já desde lá, quando caiu, é enganador. Ele vai agir de forma estratégica para te ganhar. Perceba-se que, olha só, o Espírito Santo ele vai levando a gente e a gente vai esmiuçando a palavra de Deus. Quando Adão se distancia de Eva, Adão se distanciou de Eva. Eva ficou por um período sozinha. E o diabo sabia que a mulher, ela pecaria pelo ouvir. E o homem pelo olhar. Eu quero aqui crer, a Bíblia não relata, mas eu quero crer que o fruto era bonito. Que precisa chamar atenção, assim. Não é possível que o fruto seria um fruto podre. Não tem como. A gente não iria comer um fruto podre. Então o fruto eu quero crer que era bonito. A Bíblia não diz. Eu quero aqui crer e conjecturar que o fruto era bonito. Quando Adão se distancia, o diabo ele vê oportunidade para agir. Tanto que o texto diz, olha, que a serpente teve um diálogo com Eva. E quando ela começa a dialogar, olha só como ele é enganador, ele é o pai da mentira. Ele é o camarada que apresenta a meia verdade. Ele vai dizer, olha, quem disse para você que tu não podes comer do fruto? Quem falou para... Deus falou que se comermos do fruto, certamente morreremos. E além disso, ela acrescenta coisas que não é para acrescentar, porque Deus não falou isso.
Deus falou se comer. Ó, e se tocarmos, certamente morreremos. Porque tem gente que é assim, que quer acrescentar além daquilo que Deus falou. Não, fica com o que Deus te falou. Vença com as armas que Deus te entregou. Use dessas armas. Faça uso delas e contém o diálogo. Olha a minha verdade. Não. Certo, isso é a serpente falando. Certamente. Se tu comeres, não morrerá. Agora ele vai, olha a armadilha, olha o engano dele. Tu serás igual. Olha só, ele caiu querendo ser Deus. E ele vai destruir a criação de Deus, apresentando o maior sonho dele. Porque é o maior sonho dele. Era ser Deus, ser mais que Deus. Ele fala, não, se tu comeres, certamente tu serás igual a Deus. Conhecerás entre o bem e o mal. Olha só como que ele é, rapaz. Ele apresenta, ele coloca nas mãos de Eva algo que para os olhos humanos é encantador. Quem não quer ser igual a Deus? Criador de todas as coisas. Só que não tem como ser igual a Deus, é impossível ser igual a Deus. Então tome cuidado com as estratégias do diabo que ele usa. Olha só que interessante a próxima pergunta. Como podemos usar toda a armadura de Deus para nos proteger dos ataques espirituais? O missionário aqui já deixou aberto para você que está nos acompanhando. Se você está nos acompanhando, você está aí ligadinho. Então você vai saber por onde que você vai adquirir as armaduras de Deus. Porque o que é físico se vence com físico, e o que é espiritual se vence com armas espirituais. Fica à vontade, diabo. Deixa Deus te usar. A missionária já entregou tudo, né? Já entregou tudo, já colocou lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as estatutas ciladas do diabo. Ou seja, na oração, no propósito, no jejum, que vencemos eles. É por aí, queridos. É forte isso. É por aí, é por aí. Você percebe que o texto que ele leu, ele vai dizer na sua parte C, para vencer as astutas ciladas do diabo. E outras versões diz, para resistir no dia mal. Dia mal chega para quem é crente e para quem não é. Dia mal chega para o pastor e para o membro. Isso é indiferente. Só que o que vai determinar vencer o dia mal é estar com as armaduras de Deus. Primeira, capacete da justiça, escudo da fé. Tem inúmeras, se você for ler Efésios 10 em diante, tem inúmeras armas de Deus. E o campo espiritual, querido, só vai se vencer com as armaduras que Deus entrega. Missionário, fica à vontade para expor um ponto de opinião sobre as armaduras de Deus. Você que está, para quem não sabe, venha, queridos. Toda terça de 6h30 às 7, começa ali beirando 6h40, né, missionário? Sim. 6h40 até 7h25, 7h30, temos ali a consagração, a oração com a missionária Janaína, que é a dirigente, regente do círculo de oração. E essa é a melhor arma. Essa nunca falha. Querido, eu já presenciei testemunhos de fuzil falhando, mas eu nunca vi uma oração de um justo ficar sem resposta. Fica à vontade, missionária. Deixa Deus te usar. Sobre as armas espirituais, que fica em Efésios 6, do 10 em diante, diz sobre as armaduras. São várias armaduras, mas que mais me chama a atenção, porque eu mais amo, é a palavra de Deus. A gente estuda a palavra, né? A gente faz curso, a gente estuda em missura, a gente faz, sabe, a gente vai lá no profundo da palavra, porque
abrir a palavra e ler, normal, o diabo conhece a palavra, de capa a capa. Mas a gente, nós, filhos de Deus, quando a gente pega a palavra para poder estudar, a gente está dando o quê? Ouvido à palavra de Deus. Ouvido aquilo que fala assim, você vai ter que ouvir a palavra e praticar. Quando a gente começa a examinar a palavra, a gente está o quê? Praticando a palavra. Como assim? Praticando. Porque a gente vai entendendo o que é para fazer. E a gente coloca em prática. E uma dessas armas que eu mais me chama a atenção é a palavra de Deus. Que a gente tem que estar pautado na palavra para a gente conseguir vencer. A gente ora, sim, a gente ora, busca, mas quando a gente lê, a gente sabe que existe um Deus. A gente sabe que Deus está por nós. A gente sabe que Ele está nos vendo e que Ele está nos contemplando para poder a gente vencer o inimigo. Porque a gente sozinho a gente não consegue. E quando a gente vai na palavra, a gente sabe, realmente o Senhor está comigo. Porque a palavra dele diz isso. Ele está comigo a todo instante. E eu leio a palavra, examino a palavra, a gente estuda a palavra, é muito bom, é gratificante. Quando a gente passa a entender a palavra de Deus. Porque ler a palavra por ler, muitos cristãos fazem isso. Ler por ler, eu li a palavra, não entendi, tem gente que lê e não entende. Então, se você passar a entender, buscar, examinar mais profundo as escrituras sagradas, você vai entender que a gente está protegido pela palavra de Deus. Fica a dica aí, tá, pessoal? Esse é o melhor caminho para se vencer qualquer batalha espiritual. Né? Você ter uma vida diária em leitura da palavra de Deus. Não só ler, pessoal, porque isso aqui não é um livro. Isso aqui é um manual de vida. Eita. Ó, isso aqui, fechado, é a Bíblia. E aberto é a boca de Deus. Se você quiser ouvir a voz de Deus, abra a palavra de Deus e veja Ele falando contigo. Ouça Ele falando contigo. Por isso que a Bíblia diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? E para vencer as armadilhas que o inimigo apresentou Jesus no deserto, ele não usou o livro de Shakespeare, não. Ele não usou o livro do escritor mais renomado que existe, não. Ele usou a palavra de Deus. Assim diz a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, quer vencer as batalhas? A missionária está sendo muito objetiva. Palavra. Leia a palavra, coma a palavra, viva a palavra, e você vencerá as armadilhas no campo espiritual. Fica à vontade. E é verdade, né? Para mim também. Para mim é a palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus é como se fosse o nosso manual de sobrevivência. Quando você compra um celular, ele vem com manual para você saber mexer no celular. Você compra uma televisão, ele vem com manual para você saber mexer na televisão. A mesma coisa é a Bíblia. Ela é o nosso manual de sobrevivência. Você quer viver bem? Leia a palavra do Senhor. Viva a palavra de Deus. Você quer vencer o inimigo? Tenha uma vida de oração. Ora às 3 horas da manhã. Tenha uma vida de oração, de separação. Muitos hoje não querem orar não, pastor. Muitos hoje não querem se separar. E temos que ter uma vida de oração, de palavra. Sabe como a gente faz para poder vencer uma batalha espiritual? É fazer todo dia uma devocional pela manhã. Pegou firme agora. Faça uma devocional todo dia pela manhã. Você vai ver como a tua vida vai mudar. Já que ela falou de devocional, ela vai falar para vocês aí porque pessoas... o que é devocional? Fala aí, pessoal. Fica à vontade. Devocional é aquela palavra que a gente traz todo dia, ou no culto, ou qualquer lugar que a gente vai ler a palavra devocional. É um momento que você tem com Deus, é uma palavra de reflexão. É uma pequena palavra que pode durar de 1 minuto a 5 minutos. Mas ela fica ali refletindo na tua vida, na tua mente.
O dia todo. Você lê ela pela manhã, você faz uma devocional. Você estuda ali. Você faz aquela devocional ali por dia, todo dia. Você vai ver, tua vida vai mudar. E ela fica refletindo na tua mente ali, ó. O dia todo. É maravilhoso. E ela também é o nosso alimento, né? É isso aí. Ela vai te alimentando o dia todo. É igual o pastor fala que pelas manhãs, aos domingos, a gente tem o nosso seminário teológico. Então aquele momento que a gente tem pela manhã, a gente vai ter o nosso domingo todo abençoado. Por quê? Porque a gente está ali buscando o Senhor na palavra. A gente está buscando na palavra, a gente está louvando o Senhor, o termo da palavra do seminário. A gente louva o Senhor, a gente tem aquela comunhão, aquele prazer de estarmos aqui. Quando eu passava aqui, que eu não era ainda da Asdra, eu passava por aqui, eu falava assim, um dia eu vou estar ali, no seminário, na EBD, que antigamente falava muito EBD, né? Eu falava, vou estar ali. Então agora eu tenho a oportunidade de estar. Agora eu tenho essa oportunidade de estar, por que eu não vou estar? Só quando tem alguma coisa muito raramente, quando tem uma festividade na igreja, né? A gente tem que fazer muita coisa, aí eu tenho que fazer isso e aquilo, aí eu não posso estar, mas é muito raro eu não estar. Então você que procura ter Deus, que procura realmente ter essa comunhão com o Senhor, vem no seminário teológico, passa a vir, faça essa devocional todos os dias, que você vai entender realmente, você vai estar fortificado e entender realmente qual o teu propósito com Deus. O que você veio fazer aqui na terra? Porque a gente não veio aqui a passeio. Deus tem um propósito Não veio conosco. conhecer a terra, elas veio... Não, a gente tem um propósito. Esse propósito é de adorar a Deus. E adorar a Deus em quê? Em todas as maneiras. Como o Wallace tá trazendo fogo ali, ele está adorando ao Senhor. A gente está falando aqui, ó, estamos adorando ao Senhor. O inimigo, ele foi jogado por terra porque a batalha espiritual foi grande hoje, mas ele foi lançado por terra em nome de Jesus. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus para conosco. Então, é diferente. Quando a gente tem a palavra, a gente anda na palavra, examina a palavra, é diferente daquela pessoa que lê por cima. Eu leio hoje, acho que daqui a 10 dias, daqui a 20 dias eu vou estar com a palavra na minha mente. Não é assim, é todo dia pautado, tem que estar pautado com a palavra. Isso aí é importante, tá, pessoal? Meu amigo você viu que já direcionou ali, eu vou deixar ele falar, fica à vontade, querido. E muitos hoje têm trocado, né, a Bíblia por isso aqui, ó. Isso aqui tem destruído vidas, tem destruído casamento, tem destruído sonhos. E muitos hoje também têm vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, na mão, tem usado mais o celular. Isso é uma coisa que o diabo tem usado para destruir. Várias artimanhas, né, que ele usa. Né? Tem pessoas que acordam, não conseguem dobrar o joelho, mas pega o WhatsApp, Facebook. Agora tá um negócio de tarde, aí sei nem como é o nome desses negócios aí. Eu só conheço YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp. O restante aí que tá surgindo eu não conheço nada. Porque assim, a gente tem uma vida diária com Deus, então a gente tem as nossas preocupações, né? Tem a nossa vida, a nossa rotina. Eu não vou falar pra você que eu não falo no WhatsApp, senão eu tô mentindo, que eu falo. Meu trabalho é ali, né, o necessário, mas também não é a minha vida. Minha vida tá aqui, palavra. Então que você possa entender isso. Cuidado com as armadilhas que se apresentam sobre a sua vida. E não vai fazer igual a Esaú, não. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilha, não. Fica à vontade. E o crente tem que ter conhecimento, né, que ele sendo cristão, assim que ele abre seus olhos, é agradecer a Deus pelo dia. Antes dele colocar o pezinho no chão assim, ó, Deus, muito obrigado por mais um dia. É isso aí, tá, pessoal? Fica a dica pra vocês. Glória a Deus. Tá? A missionária falou algo ali que eu tava pensando agora, ela já falou, né, sobre o domingo pela manhã. O nosso pastor, ele fala muito isso, né, que o começo do seu dia determinará o restante dele. Então, se você começa bem, termina bem. Se você começa mal, certamente terminará mal. Então, que você seja abençoado. Aleluia. Tá, queridos? Estamos aqui excedendo o nosso tempo. Passou 10 minutos, mas eu vou conseguir chegar no nível que Deus quer. Mas é assim, é muito prazeroso poder estar aqui, poder dividir conhecimento, opiniões com os nossos convidados. Mais uma vez, grato a Deus, você está aqui conosco, muito obrigado.
missionária Janaína, também muito obrigado, Wallace. Tem uma pessoa aqui que está nos bastidores, que talvez você não viu, mas é peça fundamental, que é a obreira Manuela, que ela deixou talvez seus afazeres, deixou talvez aí o que ela tinha para resolver hoje e veio correndo para cá nos ajudar. Então eu sou grato a Deus pela vida dela. E eu quero aqui abrir para os convidados, deixar uma palavra de Deus. Fique à vontade. Senhora Janaína, Diácono Rui Guerreiro, deixar uma palavra. Você quer a Bíblia? Você fala de... Fique à vontade, deixar uma palavra, um versículo e já encerraremos com o louvor. Eu quero deixar aqui que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Enquanto nós podemos achar Deus, busca Ele de toda a tua força, da tua alma, do teu espírito, porque Jesus está para voltar, está breve vindo. Então a gente tem que estar aqui pautado na palavra e buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Amém. Queria deixar aqui em Salmos 1 que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer não está no mundo. O seu prazer não está na carnidade. O seu prazer está na lei do Senhor, na palavra. Então viva a palavra de Deus. Ore todo dia. Tenha uma vida de separação e serás abençoado, tu e sua casa. Amém. Glória a Deus. O meu versículo é simples, tá? Conheçamos o Senhor e prosseguimos em o conhecer. Porque quando você conhece a Deus, mais próximo dele você fica, mais parecido com ele você fica, e consegue vencer todas as adversidades. Aleluia. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Wallace, logo mais um louvor para nós aí. Eu me lembro quando cheguei até aqui, você ouviu meu choro. Jesus! Andai com Derabachuri queda. Mas novamente eu digo amém, e ainda chove entre raios e trovões. Eu ouço a tua voz através da chuva. Eu sou contigo. Tua misericórdia desce. Levanta as mãos, clamo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, cada lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou em meio à multidão. Na tempestade louvarei. Eu olho para os montes, onde o Senhor está. Glória! Aleluia. O Criador do céu e da terra. Eu olho para os montes, onde o Senhor está. Ele virá em ti, o Criador do céu e da terra. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, cada lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou em meio à escuridão. Na tempestade
Maravilha de Deus, queridos. Aleluia. Glória Vamos a Deus. aplaudir o Senhor Jesus nesta noite? Só rapidinho. Quero dar boa noite a você, tá, queridos? Muito obrigado por estar participando conosco. Vou deixar aí o link na bio aí para vocês, tá? Sobre o nosso canal, que é Asdru Oficial. Vou deixar aí. Vou deixar o link também das nossas camisetas. Você que deseja comprar alguma camiseta referente ao nosso Pô de Fé, deixar o link do site, tá? Vou também deixar o número do nosso pastor, presidente, ele é psicoterapeuta. Você que está precisando vencer e precisa de um aconselhamento de um grande homem de Deus, assim como ele me ajudou, assim como ele me fez vencer algumas batalhas com os seus conselhos que veio de Deus. Vou deixar o número dele aí também, tá, queridos? Vamos nesta noite terminar. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.